por cidades com nome curto, assim. Nice é uma delas. E a anterior, Orly. Nice e Orly. Pois bem, aqui no Brasil havia uma necessidade de disseminação e a gente fica tratando essas novidades boas, como por exemplo, o menino montarem, essa coisa formal, o menino, eu tenho 108, ele tem apenas 61. Né? Eles montando esse trabalho aqui, esse trabalho aconteceu, essa tentativa aconteceu em São Paulo, essa tentativa aconteceu no Rio de Janeiro, coincidentemente, nessa mesma época. Havia manifestações acontecendo, estimuladas por pessoas da Bahia também, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Havia uma coisa que a gente despreza, a gente joga fora. Uma das poucas pessoas a falarem disso, quando eu estava no meu querido marinheiro, que é a Tiririca de São Paulo, entendeu? Presentíssima nessa coisa. Você ia e a Praça da Sé, você encontrava muita gente jogando capoeira, baiano e tal, ou pessoas que eram afiliadas que chegavam, mas o pau quebrava quando a Tiririca comparecia, porque o jogo deles era um jogo muito popular lá no Rio, era o jogo do menino que você perguntou, do senhorzinho, que também era um jogo em pé, você se recorda disso, conhece melhor do que eu, sem berimbau, mas se tivesse, fazia parte do contexto. Quando a gente dá algo convidado, está querendo dizer que cala a boca. Muito obrigado. Não, obrigado, quero não, porque a água gelada eu tomei roupa. Obrigado. Encerrei. Não, brincadeira, eu estou brincando. Isso é década de 70, né? Essas brasilianas e... Não, 60. 60, começo fatiado da África. 66. Mas ele não acabou logo depois. Eu acho, Jota, que você tocou num ponto aí que eu achei interessante. Existiu um inconsciente coletivo em 64, 65, 66, quando começou a pipocar em vários estados do Brasil a capoeira. Quando eu tive contato com a senzala no Rio, no Berimbau de Ouro, 66, 67, 68, que eu não conhecia, e era um grupo parecido com o nosso aqui de Brasília, assim como de Belo Horizonte existiu o Jacaré, e assim vai. Acho que, minha visão de hoje, na Bahia não aconteceu tanto, porque lá existiam as duas figuras principais dos dois estilos de capoeira, que é a figura do mestre Bimba na capoeira regional e a figura do mestre Pachinha na capoeira. Ninguém poderia sobressair mais do que os próprios dois líderes. Já nos outros estados não tinha nenhum personagem que pudesse nos bloquear a aparecer com a capoeira. Os alunos do mestre Bimba, nem mestre poderiam ser, porque a figura do mestre Bimba era maior que do mestre Pachinha também. Se bem que na Angola aparecia o mestre, aquele que era reconhecido com o tempo na roda. Até poderia aparecer mestres da capoeira de Angola. Mas na capoeira regional, não tinha mestre. Apesar de ser lenço branco, não havia... O branco ainda não era mestre. Não era. E veja bem, ele passava pronto. Ele seguia-se uma coisa, tanto o mestre Pachinha como o mestre Bimba, e aí nesse caso, por influência do mestre Pachinha, uma coisa interessante. A ideia de passar pronto é a ideia que vem da marinha, né? O marinheiro, o cara é aprendiz até passar pronto. Esse espírito é levado para dentro desse processo, dentro da capoeira. Aí se fala, por quê? Porque a marinhagem era parte integrante desse processo. De um lado a marinhagem, no meio a agricultagem, do outro lado a vaqueirama. Quem era da Minganga, que não dialogava com a costa, tinha essa outra coisa que não tinha conhecimento já na cidade, que passa a ser a capoeira, mas que na verdade era ela lá no interior, que é de onde surge, que ninguém pode me convencer que uma coisa que se chama capoeira nasce na beira da praia, só se for uma pessoa estúpida a ponto de não entender o que seja etnologia, né, etnohistória, coisa do tipo, e o direito dela de ser estúpida, eu não posso tirar dela o direito de forma nenhuma, eu não posso admitir, não quero desrespeitar ninguém, mas eu não entendo, a minha limitação mental não permite que um topônimo, uma referência
alugar locos, entendeu? Vá nominar uma determinada pessoa, entendeu? Como é o nome do seu onde você mora lá? Não. Então eu digo assim, Tabosa é vilageiro, não importa. Estou me referindo, evidentemente, ao lugar de onde ele vem, ele tem a casa dele instalada, etc, etc. Quando alguém está falando capoeira, está falando exatamente desse lugar, que não está a 130 km da costa. Você não tem capoeira nesse período. Você tem até o Capoeiro Sul, com o Catinga de Urubu, que é uma coisa mais densa, que está numa zona de transição que hoje como é que chama, o processo de monocultura arrebentou por tudo, mas naquele tempo não. As capoeiras vão acontecer de fato a partir de 150, 200, lá para dentro. Eu pergunto, durante a colonização, será que havia força de repressão tão forte que pudesse, digamos, deixar acontecer uma coisa daquela, medrando ali, e não fosse imediatamente combatida por vários sentidos? O cara que você compra na costa de lá, que é figura trazida, que é outra história que deve ser desvendada, né? Trabalhada com mais carinho, com respeito aos historiadores. A relação do Islã com a escravidão, a relação do Islã com o inimigo, a relação do Islã com o mercado de homens, entendeu? Para ocupar espaço na África, fez a Costa da Pimenta, o Benin, não sei o que, se transformar numa prateleira de vender gente. Gente não, de vender bens semoventes, de vender alimárias. Então, eu pergunto, desculpe a comparação, compra um homem um carro popular, 30 mil reais. De repente compra mais 100, gasta uma fortuna, toma o dinheiro da coroa, não sei o que, para fazer esse investimento aqui. Daqui a pouco esse cara está contra mim, eu não vou ser contra ele imediatamente para subjugá-lo e jogá-lo de volta ao eixo, onde ele tem a possibilidade de continuar trabalhando para que eu me ressaça desse investimento? É óbvio que sim. Por que a capoeira não se chama praeira? Teve uma revolução com esse nome. Tão simples, né? Quanto escova dentes. Mas nesse tempo não se escovava dentes. Então, passava a folha de jejuar, entendeu? Então as pessoas parecem que esquecem disso. Em 1538, tem registro de revolta contra os capoeiras. Quem são esses caras? São os caras que vêm do sertão, entendeu? Que não eram escravizados, tomadores de conta de boi, entendeu? Vaqueiros e tal, que não foram. Imagine você permitir que um cara saia com sua boiada e vá para algum lugar incerto, não sabido, durante o dia, para o pasto, não sei lá para onde, e de noite volte e diga assim, por favor, bote meu grilhão aqui, que eu quero dormir. Não existe essa loucura, né? Não, de forma nenhuma. Então, essa capoeira que vai surgindo, ela vai surgindo junto com um outro sistema, que é o sistema de aquilombamento brasileiro, que é diferente do sistema de aquilombamento africano. O quilombo africano dura, sei lá, se tanto numa guerra, num processo de conflito entre grupos e coisa e tal, sei lá, 3 meses. O nosso quilombo tem médias de 80, 90, quilombo dos Zambrões, 280 anos, uma região marcada por uma relação de aquilombamento. Ninguém vai lá, ninguém corre, mas o Brasil de dentro não existe para as pessoas que tratam da história. Na história no sentido de buscar essas revelações. A história oral também muito pouco. As referências etno-históricas disso tem uns tantos abnegados que, graças a Deus, trazem coisas importantes nesse sentido. E a gente precisa descobrir essa capoeira para não ficar com essa referência, para a gente não ficar, a gente precisa descobrir uma pilha de coisas que estão lá dentro, que tem a ver com a negrinditude, tem a ver com o fato de que a mulher negra vai chegar regularmente para aqui à volta do começo do meado do século XVIII, porque você não vai pegar uma mulher com 3 menstruações, né, embarcadas, para botar lá na costa da Bahia, do Rio de Janeiro, do Recife, ou do Maranhão, onde fosse, ela teria um problema de asepsia na primeira menstruação, dormindo dentro de uma gaveta que se tanto tinha essa altura. Você está entendendo? Então, a mulher negra vai chegar, e daí o nosso ouvido ouvir tanto o nome Nagô, entendeu? O nome Yorubá, etc, etc, porque é a partir desse período onde os registros já são mais fortes,
E a coisa toda fica parecendo que a história começa aí. Não começa aí. Começa antes. Onde, de volta à conversa, em 1538, já tem